Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao ambiente 100% seguro, 100% para você. Aqui você vai conhecer e aplicar as normas de segurança. O nosso objetivo é descomplicar, o nosso objetivo é facilitar o seu entendimento para que você consiga compreender a dinâmica e o funcionamento das normas regulamentadoras. E nesse encontro nós estamos falando justamente sobre os EPIs. Os EPIs estão na NR6. E os EPIs, eles só podem ser utilizados se eles observarem, se eles passarem por alguns requisitos. Os equipamentos precisam ser testados, registre isso. Os equipamentos, repito, precisam ser testados e aprovados. E quem garante a segurança é um certificado de aprovação. Rodrigo, existe um nome para esse certificado de aprovação? Sim, você se recorda do dispositivo da CLT? Vamos revisitar esse dispositivo legal para que a gente tenha um norte de segurança, para que a gente consiga entender o mandamento legal e depois nos debruçarmos sobre a regulamentação desse dispositivo. A regulamentação é o artigo 167 da CLT, que diz o seguinte: o equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação de certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Foi esse o mecanismo que foi adotado para certificar a procedência e a qualidade. E como recebe? Qual é o nome que recebe esse certificado? SEAD, S-E-A-D. Rodrigo, e quem emite? O Ministério do Trabalho e Emprego. Nós já falamos sobre isso. É ele que vai regulamentar e regulamenta por intermédio de portaria. Rodrigo, qual é a duração? Dura de infinito, uma vez emitido, vai aí sem um prazo final? Não, existe sim um prazo, o prazo é de 5 anos. E por que isso daí foi feito, Rodrigo? Por que se adotar essa obrigatoriedade desse registro? Justamente para coibir empresas a produzir mecanismos de proteção faz de conta. Faz de conta que protege, faz de conta que é seguro, faz de conta que o material é feito com material resistente, faz de conta que resiste. Se não houvesse a imposição legal, esse freio por parte do Ministério do Trabalho e Emprego para exigir essa qualidade e essa fiscalização, nós estaríamos correndo o risco de gerar um mercado negro made in China. Xing Ling mesmo. E justamente porque no Brasil nós temos um alto índice de acidente de trabalho e evitar que isso seja majorado com materiais e equipamentos que não protegem, para preservar a vida e a saúde do trabalhador, a imposição legal é que esses equipamentos sejam realmente certificados. E esses equipamentos, eles devem cumprir a sua finalidade, que é preservar a saúde e evitar acidentes. E pessoal, com segurança não se brinca. Um equipamento para ser produzido, para ser efetivo, para proteger a saúde e a vida do colaborador, ele precisa obedecer a alguns critérios. Critérios de qualidade e critérios de eficiência. Entregar um material efetivo, entregar um equipamento de proteção individual que realmente atende às necessidades daquela atividade é muito mais econômico do que arcar posteriormente com uma indenização. Eu sei que você quer me perguntar: a empresa pode ou não pode cobrar do colaborador a utilização do EPI? Claro que sim, a empresa ela é obrigada a fornecer de forma gratuita ao funcionário. Isso está bem claro na NR6. E se o funcionário fizer mau uso,
se extraviar ou danificar o EPI de propósito ou por descuido, nesse caso, o empregador pode fazer uso do seu direito. Que no caso de dolo, de maneira proposital, pode-se chegar ao ponto da empresa exigir a substituição por conta do colaborador. Ora, ele quis produzir, ele quis danificar, ele não cuidou de maneira adequada. Por isso que a empresa é obrigada a fazer o treinamento, ensinar como utiliza, ensinar o empregador a conservar. Uma vez passada a informação, ele é obrigado a fazer e, é claro, não vamos falar da culpa por negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, não seria responsabilidade do colaborador, mas no caso de dolo, de a pessoa querer danificar, de querer prejudicar a empresa pode advertir e no caso de reincidência pode até mesmo gerar uma demissão por justa causa e a obrigação do colaborador repor aquele equipamento que danificou de maneira voluntária. Rodrigo, e o que diz a CLT sobre a EPI? Ela é clara no seguinte sentido. Ela fala que o empregado será responsável por utilizar o EPI de forma adequada, seguindo o treinamento e pela guarda e conservação do equipamento. O empregador que cumprir todos os dispositivos ficará dispensado de indenização em caso de acidente de trabalho decorrente do quê? Do uso inadequado do EPI. E vamos reiterar aqui, todos os EPIs precisam do selo de identificação do fabricante. E eu quero dar destaque aqui aos principais EPIs. É claro, depois nós vamos esgotar, passar em revista um por um, analisar cada um de maneira isolada. Mas, de uma maneira rápida, eu quero destacar aqui o capacete, os protetores auriculares, os calçados, cinturão. Tudo isso precisa de identificação. E não pode faltar o nome do fabricante, o lote e o número do CA. E mais, as informações precisam estar escritas em português. E é claro, devem resistir aos efeitos do tempo. Mas, Rodrigo, eu tenho uma pergunta. E quando isso não for possível? E se tudo isso não for possível, o órgão responsável pode autorizar uma gravação alternativa. A proposta precisa ser feita por iniciativa do fabricante e, se aceito, deve obrigatoriamente constar no certificado de aprovação. Nós já falamos sobre isso, mas qual é o nome que recebe esse certificado? Recebe o nome de SEAD e ele é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Rodrigo, eu tenho outra pergunta. Esse certificado de aprovação tem validade? Já falamos também, 5 anos. Rodrigo, mas com tanta obrigação legal, com tanta imposição de normas regulamentadoras, de dispositivo legal, isso não acaba engessando a nossa indústria e tornando ela morosa e burocrática? Olha, de certa maneira sim, mas nós precisamos colocar na balança, fazer um juízo de valor, sobretudo se nós considerarmos que ainda hoje temos uma estatística de mais de 612 mil acidentes de trabalho registrados só no ano de 2022, sendo que 2.538 trabalhadores infelizmente faleceram. Isso implica, pessoal, em uma média de 7 mortes por dia. Isso implica em uma média de 210 mortes por mês. Por isso, a prevenção merece destaque. Merece destaque porque segurança é fundamental. E não basta dizer que é fundamental. É necessário ir além. É necessário transcender. É necessário fundamentalizar e visitar a importância de as pessoas não se machucarem.
Então, qual que é o valor mais importante? O lucro, a rentabilidade ou a vida e a saúde das pessoas? Primeiro porque a saúde é o bem mais importante, vale muito mais que dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde, não adianta você ter dinheiro e perder membros do corpo, não adianta você ter dinheiro e depender de outras pessoas para fazer as atividades necessárias, as atividades mais básicas. Segundo porque o acidente de trabalho também ecoa no poder público, seja do ponto de vista econômico. Ora, por que econômico? Porque os acidentes de trabalho têm grande impacto também na previdência social. E isso aí, de fato, traduz em valores substanciais de benefícios. Benefícios como? Ora, benefícios como pensão por morte, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária, tudo isso vai onerando também os cofres do próprio poder público. E por terceiro e não menos importante, porque também resvala no empregador, que é a pessoa física ou a pessoa jurídica responsável pela manutenção da vida, manutenção do salário, manutenção de uma família. E para isso, pessoal, e considerando tudo isso, uma das grandes sacadas que as empresas e os empregadores estão fazendo é a padronização do comportamento. Repito, padronização do comportamento. E o que você quer dizer com isso, Rodrigo? Eu quero dizer que é necessário cuidar da disciplina. Sem disciplina, as regras permanecem apenas regras. As regras sem aplicação prática são como meros programas sem efetividade. A disciplina vai muito além do uso do EPI. Um ambiente com uma atmosfera pesada contribui demais para acidentes do trabalho. Você sabe disso, ambiente de trabalho é ambiente competitivo, ambiente de trabalho é ambiente onde um quer sobressair sobre o outro, um quer o espaço do outro, um quer o reconhecimento do outro, mas a gente precisa pautar para que essa competitividade não gere acidente de trabalho. E você vai me criticar, eu não me incomodo, isso começa principalmente com ambientes insalubres onde se admite aquelas brincadeirinhas dentro do espaço de trabalho. Essas brincadeirinhas é o primeiro passo para o fracasso. É o primeiro passo para o fracasso da própria empresa, mas sobretudo da segurança do local de trabalho. Às vezes a brincadeira começa pequenininha. A brincadeirinha começa pequenininha com a escolha do time, com a opção sexual, e depois passa para o pessoal e não raro se torna uma tragédia. Por isso, eu cuido muito quando vou às empresas de verificar as regras internas que essa empresa adota, regras de educação moral e cívica mesma, as regras que estão presentes no regimento interno. Não só presentes no regimento interno, não adianta lá estar presentes. Elas são aplicadas, elas são verificadas, porque isso acontece muito também no nosso direito. A gente está cansado de muita legislação, tem muita lei, mas pouca aplicabilidade, pouca fiscalização. Primeiro tem que se verificar se essa empresa adota um procedimento, se existe um código de ética, se existe um regimento interno e se de fato ele é fiscalizado. E se positivo, você pode ter certeza, eu garanto que aquele ambiente é muito menos propício a acidente de trabalho. E justamente sobre esse ponto, eu quero conversar com você sobre os deveres da empresa, pelo menos alguns deles. A empresa ela é obrigada a fornecer todos, sem exceção, pessoal, todos os equipamentos em bom estado. E não pode cobrar nada. Mas os EPIs vêm em primeiro lugar? Segura aí. Os EPIs eles só vêm quando as medidas de ordem geral não oferecem uma segurança completa. O que eu estou querendo aqui dizer
que o EPI só será obrigatório somente se o EPC, o equipamento de proteção coletivo, não atenuar os riscos completamente, ou se oferecer apenas proteção parcial. Ora, Rodrigo, você falou de EPC. Qual que é, então, as principais diferenças entre o EPI, o equipamento de proteção individual, e o EPC, equipamento de proteção coletivo? Vamos lá. Apesar de eles terem um conceito um pouco semelhante, existe de fato uma diferença crucial. E a diferença crucial é justamente que os EPIs atuam na proteção direta do colaborador, minimizando os acidentes e os riscos físicos. Já os EPCs, eles são utilizados para a proteção coletiva do ambiente de trabalho. Os EPCs, eles indicam os riscos presentes no ambiente. Ora, eu tenho uma pergunta. O que deve ser priorizado, o EPI ou o EPC? Os EPCs, eles são dispositivos que devem vir antes do EPC. Por quê? Porque eles são instalados nos locais de trabalho. Eles atuam independentemente da vontade dos empregados. Enquanto o EPI, ele protege diretamente o corpo do colaborador. No mesmo sentido, busca evitar o quê? Os riscos físicos e de acidentes. Já os EPCs, eles visam alertar para os cuidados necessários diante dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Ah, Rodrigo, agora eu entendi. Mas você poderia me dar alguns exemplos de EPCs destinados à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores? Não só dos trabalhadores, também de terceiros, claro. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Ora, você já visualizou naquelas construções de prédio, aquelas redes de proteções de nylon? Pois bem, aquilo lá é um EPC. Você vai visualizar também nos ambientes de trabalho as sinalizações por placas, por cartazes de advertência ou fitas zebradas. Isso são EPCs. Você já visualizou em degraus aquelas fitas antiderrapantes? É um EPC. Ora, Rodrigo, então os extintores de incêndio também são EPCs? Sim, senhor. Extintores de incêndio são EPCs. Igualmente, chuveiros, exaustores, kits de primeiros socorros, aquele para-raio de descargas atmosféricas também são considerados EPCs. Rodrigo, qual é a NR que assegura o uso de EPC? Anote aí, tem dispositivo sim na NR6, o EPC é obrigatório por lei, toda empresa deve obedecer às práticas regidas pelo Ministério do Trabalho, mas na NR6 não se esgota. Você vai encontrar ao longo das demais NRs dispositivos que tratam de EPC. E eu quero dar destaque à NR4 e à NR9. Pessoal, outro dia em sala de aula, eu recebi a seguinte pergunta. Professor, o que é EPC Biossegurança? O que é EPC Biossegurança? Anote aí. É todo dispositivo ou produto de uso individual ou coletivo utilizado pelo trabalhador. Destinada a quê, Rodrigo? Destinada à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. E quando, Rodrigo, o EPI deve ser implantado? O EPI deve ser implantado quando as medidas de segurança não são capazes de proteger os trabalhadores diante dos riscos existentes. Os EPIs eles devem ser utilizados de acordo com a atividade, de acordo com a função que aquela pessoa exerce, de acordo com o local de trabalho, e o trabalhador deve oferecer os equipamentos de proteção individual e o treinamento adequado. Rodrigo, como é feita a indicação do EPI? A indicação do EPI deve variar de acordo com a atividade, de acordo com a função que o colaborador exerce. E não só com a função,
mas com os riscos que o colaborador está sendo exposto ao realizar aquela atividade. Por isso, outros fatores também precisam ser considerados na escolha do equipamento para que a definição e a necessidade de seu uso não seja o que? Subjetiva, ela precisa ser objetiva. Quanto mais objetiva for a forma de imposição da utilização, gera menos margem de subjetividade na hora da aplicação da lei. Rodrigo, e o que fazer se a empresa não fornecer o EPI? Caso o empregador, pessoal, pessoa física ou pessoa jurídica, ou qualquer pessoa constate alguma irregularidade no EPI adquirido, poderá o quê? Comunicar diretamente à Secretaria de Inspeção do Trabalho as irregularidades observadas.